Bem, vou ler alguns textos de José Eduardo Agualusa, né, um escritor angolano, o qual nós estamos estudando nesse período. O amor é um acidente, uma renúncia, um hábito, uma maldição. O amor é um acidente. Eu estava sentada no regaço de uma mulher de cobre, uma escultura de Henry Moore, e Bill debruçou-se sobre mim e beijou-me nos lábios. E de repente eu o amava-o. Amava-o e só isso importava. Reparei nas mãos dele, mãos de pianista, mãos preparadas para o amor. Ainda hoje gosto de lhe ver as mãos enquanto folheio um livro, enquanto leio um jornal. As mãos dele envelheceram a apertar outras mãos, milhares de outras mãos, a jogar golfe, a assinar autógrafos e documentos importantes. Envelheceram sim, mas continuaram belas, continuaram a excitar-me. O amor é uma renúncia. Amar alguém é desistir de amar os outros. É desistir por esse amor do amor de outros. Eu desisti de tudo. A partir desse dia, dei-lhe todos os meus dias. Entreguei-lhe os meus sonhos. Entreguei-lhe os meus sonhos, os meus segredos, as minhas convicções mais profundas. Não me queixo. Não sou ingênua nem estúpida. Quando digo que o amor é uma renúncia, quero dizer que foi assim para mim. Para Bill foi sempre uma outra coisa. Eu sabia que ele reparava noutras mulheres e que outras mulheres reparavam nele. Um homem feio com poder é quase bonito. Um homem bonito com poder é quase um deus. Apesar da minha educação cristã, ou por causa dela, sempre me recusei a viver sujeita à ameaça do pecado. As grandes indústrias vêm tentando convencer-nos de que é possível tirar o veneno ao prazer e ficar apenas com o prazer. Café sem cafeína, cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina, amor platônico. Quanta estupidez! Quem bebe café procura exaltação da cafeína. Quem pede uma cerveja numa tarde de sol quer refrescar o corpo. Sim, mas também quer soltar o espírito. Se é para pecar, quer o pecado inteiro. Bill teve o seu castigo. Tivemos os dois. Foram dias difíceis. Foram noites ainda mais difíceis. Mas passaram. Uma manhã acordei e já não tinha lágrimas. Noutra manhã acordei e já não o odiava. Finalmente acordei e estava de novo abraçada a ele. O amor é um hábito. Como acham que cheguei até este dia? Foi o amor que me trouxe. Maldito seja. José Eduardo Agualusa, em A Educação Sentimental dos Pássaros. Vou ler outro texto dele, que se chama Depois do Fim. Os escritores podem dividir-se entre aqueles que dizem sofrer enquanto escrevem e os que afirmam divertir-se. Pode-se também dividir-se entre os que escrevem para saber como termina a história que começaram, e os que só se sentam para escrever, depois que desenharam, dentro da cabeça, a estrutura inteira do romance e definiram o enredo, ao mínimo pormenor. Sou dos que se divertem, sou também dos que escrevem para saber o que vai acontecer a seguir. A melhor parte do processo de escrita, pelo menos para os escritores que se divertem e escrevem para saber o fim, são as últimas páginas. O que acontece nessas últimas páginas, no instante em que diferentes e distantes fios se amarram e o enredo inteiro adquire subitamente forma e coerência, é uma espécie de prodígio que nunca deixará de me espantar. São muitos os escritores que deixam vencer pela melancolia depois que terminam um novo romance. Durante meses vemos crescer as personagens, conversamos com elas, vivemos com elas, aprendemos com elas. E então vira-se uma página e todas aquelas vidas se concluem. Sobra um silêncio enorme, uma imensidão de tempo por preencher. É bem certo que essas mesmas vidas, a cujo fim assistimos, estão prestes a começar para os leitores. Estão sempre a começar. Começam de todas as vezes que um novo leitor abre um livro e inicia a leitura. Como cada leitor cria um livro inédito à medida que o vai lendo, em função do seu próprio mundo. Essas vidas nunca são exatamente iguais. Acontece-me muitas vezes só compreender o que escrevi depois que um leitor me conta a sua versão. Sinto cada vez mais dificuldade em falar sobre um livro que terminei de escrever. Aflige-me a fatal pergunta dos jornalistas durante a apresentação de um título novo. Pode me dizer de que se trata o novo livro?
Apetece-me dizer a verdade. Leia-o e diga-me. Há muitos anos, quando comecei a escrever, tinha a pretensão de que sabia. Provavelmente acreditava nisso. Agora, se tiver sorte, vou descobrindo de cada vez que um leitor fala comigo. Por isso, sou capaz de discorrer sobre os meus romances mais antigos, como se de fato os tivesse escrito, mas não sobre os recentes. Sinto-me um impostor. Se ainda ninguém os leu, então eu ainda não os escrevi. É difícil escapar à melancolia do criador depois do fim. Os escritores optam por diferentes métodos para tentar iludi-la. Numa entrevista recente, a romancista portuguesa Patrícia Reis explicou que antes de entregar o novo livro à editora, começa outro. É esse outro que me permite sobreviver ao luto que preciso fazer das personagens. Patrícia emenda um romance no outro, como aqueles fumadores ansiosos que vão acendendo um cigarro na guimba do anterior até terminarem o maço inteiro, ou a vida. Costumo fazer o mesmo. Semanas antes de concluir um romance, começo a criar listas de projetos. No início, ignorava os caminhos impossíveis. Hoje, tomo nota de tudo. Depois, deito fora o que me parece fácil e começo a sondar as possibilidades dos caminhos impossíveis. Os caminhos impossíveis, aqueles que dão medo, são os únicos que merecem ser explorados. Escrever, como toda viagem, é procurar o espanto. Conheço escritores que tentam driblar a tristeza ocupando o súbito vazio com outras formas de expressão artística. Pintam, fotografam, compõem fados, criam mapas de cidades imaginárias. Alguns são muito competentes nessas atividades paralelas. Bruce Chatwin fotografava bastante bem. Nabokov desenhava borboletas. Ferreira Goulart fazia colagens e cópias de telas famosas. O moçambicano Mia Couto toca violão. Walter Hugo Mãe canta fado. Outro escritor português, Afonso Cruz, dedica-se à produção de cerveja artesanal e de blues. O angolano Rui Duarte de Carvalho, um dos maiores nomes da poesia africana em língua portuguesa, pintava belíssimas aguarelas de bois. Tenho 2 dessas aquarelas, devidamente emolduradas, diante da minha mesa de trabalho. Olho para elas e viajo para o sul da Angola. Terminei um novo romance. Ainda terei de viver mais algumas semanas dentro daquele mundo, trabalhando com editores e revisores, corrigindo provas, mas já me comecei a despedir dele. Sim, a melancolia é inevitável, bem como o medo de não ser capaz de voltar a escrever. Faço listas de projetos, fotografo, pinto aquarelas, sem o talento de Rui Duarte. Um dia destes, espero voltar a escrever de novo, como se fosse a primeira vez, com a mesma surpresa, a mesma inquietação, a mesma incapacidade de perceber ao certo o que estou fazendo, até chegar ao fim, até que alguém leia e me diga. Vou ler também uma citação que eu tirei do livro, O Vendedor de Passados, Felicidade Eterna. O que ele fala sobre isso? Antigamente, todos os contos para criança terminavam com a mesma frase: e foram felizes para sempre. Isto depois do príncipe casar com a princesa e de terem muitos filhos. Na vida, é claro, nenhum enredo remata assim. As princesas casam com os guarda-costas, casam com os trapezistas. A vida continua e os dois são infelizes até que se separam. Anos mais tarde, como todos nós, morrem. Só somos felizes, verdadeiramente felizes, quando é para sempre. Mas só as crianças habitam nesse tempo, no qual todas as coisas duram para sempre. Reflitam sobre isso.